Hello everybody! Sexta-feira, 26 de junho de 2020, turma de sétimo ano, Machado de Assis, estamos de volta. A gente, nesse primeiro vídeo, vai comentar um pouco sobre o Para Casa, que a gente passou na quarta-feira. E aí eu pedi que você preparasse uma lista do lado esquerdo, pelo menos 10 países de fala inglesa, e do lado direito, pelo menos 7 países de fala portuguesa. E aí, começando pelas de fala portuguesa, além de Portugal, né, você pode citar o Brasil, que é onde você nasceu, onde você mora. Temos ainda Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, são exemplos. São Tomé também são exemplos de países de fala portuguesa. E do lado esquerdo tem diversos exemplos de fala inglesa. A própria Inglaterra, né, England, Estados Unidos, United States, Canada. Eu vou falar o nome dos países agora sem falar em português, falá-los em inglês, tá? England, Ireland, North Ireland, Scotland, Canada, United States, South Africa, India, Jamaica, New Zealand, Austrália. Vários exemplos de países de fala inglesa. E aí a gente perguntou como é que isso acontece. Por exemplo, os de fala portuguesa. Na época do Império Romano, 2000 anos atrás, o Império Romano se expandiu para vários lugares do mundo. E a língua do Império Romano era o latim. À medida que o Império Romano foi avançando, os povos foram adquirindo aquela maneira de falar. Então, por exemplo, ali onde está Roma, é a Itália, o pessoal hoje fala italiano. Aí França, francês, e Espanha, espanhol, e Portugal, português. Espanha e Portugal, por exemplo, foram países protagonistas das grandes navegações, lá pelo século XV, século XVI, século XVII. E nessas grandes navegações eles encontraram novos territórios, passaram a ocupar esses territórios e levaram a sua cultura e a sua língua para esses lugares. E aí entra a próxima questão, que fala dos imigrantes. Na expectativa de uma vida melhor, as pessoas saíam de suas terras e migravam para as novas terras. E ali, então, elas construíam as suas casas, suas residências, passavam a morar ali. Então, por exemplo, os portugueses descobriram esse lugar que hoje é chamado de Brasil, e eles trouxeram a língua portuguesa para cá. Já habitava na nossa terra povos indígenas, já habitavam aqui, e a língua predominante era o tupi-guarani. Então, o português falado no Brasil, ele é originário de Portugal, porém com influência do tupi-guarani e também dos dialetos falados na África, porque muitos africanos foram trazidos para o Brasil para trabalharem como escravos, e aí eles trouxeram também a sua própria língua, de modo que a língua falada aqui no Brasil é o português, com uma influência muito grande das línguas indígenas e das línguas de origem africana. Então, se diz até que nós falamos brasileiro. O mesmo acontece com os países de fala inglesa. Muitos ingleses migraram para a América do Norte, especialmente o que hoje nós chamamos de Estados Unidos, e também o Canadá, e aí a língua inglesa prevaleceu lá. Agora presta atenção. Quando a gente fala, quando a gente conversa sobre o inglês, a gente logo associa aos Estados Unidos da América, porque os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo, econômica e política, e também militar do mundo. Então a influência dos Estados Unidos é muito grande, mas a origem do inglês é lá na Inglaterra. Para falar a verdade, os Estados Unidos nem têm um idioma oficial. Lá tem o inglês, eles também falam espanhol, tem muita influência ali do México. E o outro exemplo é o Canadá, que fala tanto inglês quanto francês, porque franceses migraram ali para o Canadá também. Então, assim as línguas vão se formando, e os imigrantes são pessoas que, por estarem enfrentando problemas em suas próprias terras, em busca de algo melhor, decidem se mudar, às vezes com a família inteira, e quando elas chegam a um novo lugar, elas levam sua cultura, levam sua língua, e também elas acabam se adaptando à cultura local e à língua local. Eu volto já com o segundo vídeo comentando essa tarefa. Até daqui a pouco.